Então, gente, nós estamos já, né, durante essas 2 semanas falando sobre o plano da salvação de Deus, o projeto de Deus como salvação para o ser humano. Nós estamos falando também sobre o mistério da vida humana, né? Por que aconteceu tudo o que aconteceu, para que Cristo viesse, qual foi o propósito, né? E um dos propósitos de Cristo ter vindo foi justamente para que nós pudéssemos expressar Deus a todas as pessoas. Lembra disso? Né? E uma outra coisa que a gente também falou sobre foi a regeneração. Né? Eu pulei muito aqui agora, gente. A segunda questão que nós falamos foi, além do plano da salvação, foi justamente sobre a questão da composição do homem, que nós já conversamos várias vezes, que o homem é composto, né? Ele é composto de espírito, alma e corpo, né? Ele é tricotomista, né? Agora lembrei da palavra. Tripartite, né, Renata? E ele também, por ser composto de espírito, alma e corpo, ele tem a ligação com o mundo, tem ligação consigo mesmo e ligação direta com Deus, aqueles que têm aceitado Jesus como Salvador. Falamos sobre a queda do homem, né, o propósito também, houve um propósito, né, por causa de uma situação de queda, o Cristo acabou tendo que vir para que pudesse, né, viver uma vida de salvação para nós. Nós conversamos também sobre o plano da redenção de Cristo, né, e o dispensar de Cristo para dentro da vida de nós cristãos. Também falamos sobre a regeneração do homem e qual é a finalidade também de regenerar. Que o homem, na verdade, tendo Deus como centro, tendo Cristo como centro, ele automaticamente vai expandir a vida de Cristo para outras pessoas. Mas só há uma forma de expandir Cristo para outras vidas. A forma é nós vencermos em Cristo. E nessa terceira live, nessa sequência, nós vamos tratar de 4 pontos. Primeiro ponto, nós vamos tratar da certeza da salvação. Nós vamos tratar também da segurança da salvação. Terceiro, a alegria da salvação. E em quarto, Marli vai ter que fechar aí. Em quarto, nós vamos tratar, ou melhor, em terceiro, da alegria da salvação. São 3, desculpa. Então nós vamos começar com a certeza da salvação, tá? Eu vou ler aqui, a gente comenta e eu vou usar a aplicação do texto que eu havia conversado com vocês, de nós expormos Cristo, né? Nós não somente expormos Cristo de uma forma para a nossa vida, como também tomarmos Cristo como salvação para nós, né? E vencermos com Ele. Se você realmente teve a experiência de receber Cristo, você pode ter experimentado momentos em que duvidou da realidade dessa experiência. Isto é, você pode ter questionado se foi de fato salvo. Sem a verdadeira certeza da salvação como sólido fundamento, é difícil a um novo cristão crescer e experimentar as coisas profundas da vida cristã. Contudo, a Bíblia diz que é possível saber com certeza absoluta que você é salvo. Mas como? Vamos ler, né, ver aqui em primeira... Marisa está com a Bíblia aí? Se não tiver, eu coloco aqui. Por favor, então. 1 João... Oh, meu Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. 1 João 5,13. Vamos lá. Vai. Estas coisas eu escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, olha só. Não, é isso mesmo. Essas coisas ele escreveu. Tem uma palavrinha aí que é interessantíssima para nós. Ele escreveu a fim de que nós crescemos no Filho de Deus. Entende? A fim de nós
que nós crescemos no Filho de Deus, para que nós possamos saber, gente, que nós temos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Às vezes eu digo lá na consagração que nós já vivemos a vida eterna aqui. Entende? Nós já temos que viver a vida eterna aqui. Sabe? O céu, gente, para quem já recebeu Jesus como seu Salvador, na verdade, para quem já recebeu Jesus como Salvador, é apenas a continuidade da salvação. Nós já começamos, irmã Nilza. É a continuação da nossa salvação, entende? Então, nós já temos que viver o céu aqui neste lugar, gente. Sabe? Nós já precisamos viver. E se nós vamos para o céu, nós, gente, devemos entender uma coisa. Devemos entender que a partir daqui a gente já tem que se submeter extremamente a Cristo. Não é inteiramente, não. Eu não usei a palavra inteiramente de propósito. Nós temos que obedecer extremamente. Ou seja, no extremo. Pode falar, Marli. Eu acredito que quando você aceita Jesus como teu Senhor, que você deixa o mundo, você já começou a viver a vida eterna. Você já não passa mais, você já não morre mais, você passou da morte para a vida eterna. Certíssimo. Não é verdade? Certo. Mas existe uma outra situação que a gente precisa ter muito cuidado. Eu preciso, vocês precisam, nossos filhos precisam, tá? É que essa vida que é eterna, em Deus, ela é uma vida de submissão, de negação ao eu, entende? Isso. Eu preciso entender que Jesus, ele tomou posse de toda a minha vida, ele tomou posse de todo o meu ser. Ele agora não é apenas o meu Cristo, o meu Salvador, ele agora é meu Senhor. É dono, né? Sim, ele é dono. Até eu não gosto muito dessa situação, porque as pessoas levam para o outro lado. Aquela passagem, né, de quando diz que o judeu, ele comprava, né, um escravo judeu e ele servia durante 6 anos. E quando chegava no 7º, ele era obrigado a libertar aquele escravo, né, judeu, ou qualquer outro escravo. Porém, se aquele escravo se submetesse a ele e amasse aquele senhor e quisesse continuar sendo submisso a ele como escravo, eles faziam o quê? Iam até a presença, sabe? Eles iam até a presença dos anciãos, e chegavam lá, né? E encostavam no umbral da porta, tá? Ou seja, por que significa no umbral, gente? Significa o sangue de Cristo que foi passado, o sangue do Cordeiro, melhor dizendo, que foi passado nos umbrais lá no Egito, entende? Que significa libertação. Por isso que era levado no umbral, entende agora? E aí o que acontece? Eles eram furados a sua orelha e colocado uma sovela, né? Uma argolinha. Uma argola, tá? Uma argola, uma sovela. E ali era dito que aquele homem, aquela mulher, aquela família, né, geralmente era só no homem. Aquela família continuaria sendo submissa ao Senhor, aquele senhor, aquele patrão, mas agora por amor. Nós somos esses escravos. Por vontade própria. Isso. Nós estamos na presença de Cristo por vontade própria. Amém? 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 Bem legal. Nós estamos na presença de Cristo por vontade própria. Porém, apesar de estarmos por vontade própria, nós não somos mais nossos
senhores e senhoras. Entende? Uhum. Entendeu? Entendi. Mas esse texto, ele diz justamente isso. Olha, João escreve para que primeiro nós venhamos a crer. Tá bom? E para que a gente saiba que nós temos vida eterna. E nós temos a vida eterna no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Entende? Amém. Essa é a diferença nossa, gente, para todas as outras religiões. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Amém? Deixa eu terminar, eu vou concluir aqui esse parágrafo, aí vocês podem falar, tá bom? Não é para que penseis. Não precisamos esperar até a morte para descobrir isso. Ou melhor, vamos de novo aqui, porque tem hora que eu escrevo meio assim bolado. Não é para que penseis, não é para que tenhais esperança. Olha só, gente, é sério isso aqui de não tenhais esperança. Mas para que saibais. Não precisamos esperar até morrer para descobrir isso. Essa certeza é para desfrutarmos hoje a salvação eterna. E como podemos ter certeza da salvação? Nós vamos ver agora, existem três maneiras. Três maneiras. Alguém quer fazer algum comentário dessa parte? Não? Pode fazer, Manilson. Não? Não? Então vamos, ó. Primeira maneira. Eu vou estar numa sequência aqui, tá, gente? A primeira maneira de termos certeza da salvação é a palavra de Deus. A primeira certeza é a palavra de Deus. Tá bom? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, né? Que corta, né? Vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a primeira das três maneiras da certeza que nós temos que ter da salvação é essa, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus afirma isso para nós. Olha só, enquanto a palavra do homem pode não ser confiável, a palavra de Deus permanece segura e firme. É impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Eu vou achar aqui. Eu ia pedir Marli, mas Marli fugiu. Hebreus 5. Pois é, alguém que eu tô matando um tiro, pastor. Eu falei, a Marli fugiu. Ou melhor, não é 5, não é 6. Oi? É 6, 18. Hebreus 6, 18. Olha o que diz. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Entende? Então, na verdade, nós retemos essa esperança na proposta que Deus fez. Qual é a proposta? De uma palavra que é imutável. Se ele disse que nós somos salvos, a palavra nos garante isso, nós somos. Amém? E tudo que Deus diz permanece firme para sempre. Salmo 119, 89. Vai aí, eu vou aqui. Salmo 119, 89. Ó, fui primeiro. E morreu... Não. Ih, gente. Vê aí, Marli, tá aí? Salmo 89? Isso. Para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. Tá vendo? É porque eu olhei aqui, botei tudo reto aqui, apareceu um monte de coisa, menos o que eu queria. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Gente, a palavra de Deus é eterna.
Se a palavra garante e afirma que você e eu já somos salvos, nós somos salvos. E que nós estamos vivendo já a esperança e a salvação eterna em Deus aqui nessa terra, estamos vivendo. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Amém? Então, olha só. O que Deus disse não é para se conjecturar. O que é conjecturação, gente? É ficar desconfiando. Sabe? Ah, será que realmente é isso? Porque nós já falamos que existem 3 vozes, né? E eu coloquei uma outra, né? Os teólogos antigamente diziam que tem 3 vozes que falam conosco, né? Mas eu já coloquei uma outra também. A primeira voz quem fala é a voz de Deus, a segunda é a nossa própria voz, né? Interna, e a terceira é a voz do diabo, e a quarta é a voz da rede social, né? Que é usada pelo diabo ou por Deus também, para falar com a gente. Nós não temos que conjecturar e nem passar pela nossa cabeça dúvida de que nós somos salvos em Cristo. Amém? Sua palavra não é vaga nem intangível. Ó, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. E também não é intangível, ou seja, ela não é inalcançável. Ela é tão alcançável que o próprio Deus se fez carne. Né? Como diz lá em João capítulo 1, versículo 1. Agora, Renata, vou usar agora aqui uma coisa. Orologos prostonteon, orologos kairos, orologos. O que significa? Pastor, o que é isso? João 1, gente. No princípio era a palavra, era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Facinho. Olha, entende? Eu não guardo não. Tripotomia eu guardei, mas isso aí eu não guardo não. Então, essa é a questão. Nós hoje temos que entender isso. Ele é tão tangível que o próprio João disse que ele se tornou palpável. Ele se tornou tocável. Jesus se tornou acessível. Ele diz assim, acho que é João capítulo 1, João capítulo 1, que nós estamos dando testemunho daquilo que vimos e ouvimos. Entendeu? Vimos e ouvimos e testificamos daquilo que vimos e ouvimos. Então, são essas coisas que a gente, às vezes, tem que compreender isso. Porque, gente, as coisas do mundo têm feito uma confusão tão grande na vida das pessoas. E as pessoas têm colocado em primeiro lugar tantas coisas e menos de verdade o que, na verdade, é a confiança plena em Deus. As pessoas estão vivendo a vida aqui humana, gente. Estão vivendo a vida humana como se, na verdade, essa vida aqui fosse eterna. Sabe? Como se fosse eterna. Estão vivendo como se vivesse a eternidade humana e não a eternidade espiritual. Há uma diferença do que nós dissemos anteriormente e o que nós estamos dizendo agora. Viver a vida eterna em salvação com Deus é uma coisa. Viver uma vida humana como se ela fosse eterna é outra. Entende? Então nós não podemos deixar, deixar que essas coisas, né, que realmente nos atrapalham, literalmente, nos façam perder o foco, que é a nossa certeza de salvação em Cristo. Amém? E olha o que ele diz para completar. Essa palavra vem até nós hoje na forma escrita, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Entende? Então a gente precisa disso, entender isso. Olha o que diz aqui. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Gente, parece o beabá. Lembra que eu falei para vocês que a gente estaria falando sobre como se fosse uma questão do beabá? E a gente precisa entender isso. Porque na verdade ou a gente se pega com Deus, para Deus falar conosco, ou então a gente vai ser atropelado pelas coisas dessa terra. Entende? E a Bíblia é a própria palavra de Deus, sabe, que é inspirada por Ele para a nossa salvação.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vê aí. Se não tiver, não der para ver, eu vejo aqui rapidinho. 2 Timóteo 3,16. Essa palavra tem que estar, deveria estar no nosso coração o tempo todo. Sabe qual é? Lê aí, quem já achou. Eu já achei. Pode? Toda palavra, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda palavra. Eu estava hoje conversando com dois irmãos lá da igreja e comentei com eles a respeito de quando Davi ele coloca Salomão sentado no seu trono. Mas quando ele coloca Salomão sentado no trono, ele designa que a palavra de Deus seja cumprida. E ele manda que Joabe, apesar de ser primo dele, Joabe era primo de Davi, tá, gente? Filho de Zeruia, Zeruia era irmã do pai de Davi. E quando ele mata Abner e um outro general lá, que agora eu não me lembro qual é, ele mata o general na covardia, né, covardemente, e o sangue dele estava nas mãos de Joabe. E também um outro sacerdote, que agora eu não sei quem é, gente, se é Abiatar, não me lembro agora, era descendência de Eli. E na palavra de Deus, o profeta foi usado para Eli, antes de Samuel assumir o ministério de profeta e sacerdote e juiz, né, foi usado que Eli não teria, a descendência de Eli não seria mais sacerdote, por causa do desleixo dele. O sacerdote, esse sacerdote, eu não me lembro se é Abiatar, gente, se não for, desculpa, depois eu corrijo. Acho que era Aidute, não? Aidute? Aiúde, não sei, alguma coisa assim, né? Aitube. Acho que é Aitube. Acho que é Aitube. Acho que é isso mesmo, mano. Esse sacerdote, juntamente com Joabe, vai lá para proclamar Adonias como rei. E Davi não havia ainda morrido, gente, que só pode proclamar um rei no lugar do outro quando o outro morre. E aí, o que acontece? Davi determina que também seja extirpado, né? Seja tirado do sacerdote Aitube. O que eu quero dizer para vocês, gente? A palavra de Deus, ela é justiça também. Justiça para salvação e justiça também para o quê? Justiça para a vida eterna e também para julgamento, tá bom? Deixa eu ler aqui para a gente terminar esse tópico aqui, tá bom? Olha só, podemos tomar essa palavra e crer nessa palavra e confiar nela. Que diz Deus? Então, sobre a salvação, ele diz que o caminho da salvação é uma pessoa, Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? E ele diz também, depois tem outro texto, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. E tem também Atos 10,43, que agora eu não me lembro qual é, e depois a gente procura. Também Atos 16,31. Ele diz que todo aquele que crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. A gente não pode tirar isso de mente. Deixa eu concluir aqui. Ele diz que todo aquele que invocar, eu já li, né, que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos 10, 9 a 13. E ele diz, aí uma pergunta que eu faço para vocês. Você já fez isso? Você creu em Cristo e confessou abertamente que Ele é o seu Senhor? Você invocou o nome dEle? Se o fez, você é verdadeiramente salvo. Deus diz assim e isso basta. Amém? Então, gente, é porque a gente vai concluir esse aqui, porque eu tenho que parar aqui, tá bom? A gente precisa, só basta isso para nós, acreditar que nós somos salvos.
Toma, gente, essa palavra para você. Sabe? Situações que acontecem, sabe? Para tirar o nosso foco, para tirar a nossa mente de Cristo. Vocês não fazem ideia. Daqui a pouco eu falo. Mas a gente precisa entender isso, tá? O foco tem que ser a palavra de Deus. O foco tem que ser Cristo. O foco tem que ser a justiça de Deus para a nossa salvação. Amém? Então somos salvos em Deus. Amém? Eu vou concluir aqui essa parte da gravação e a gente faz comentários.